as pragas descritas em Apocalipse 16, ali a primeira dificuldade que me deparo é que parte disto parece ser contrário à ideia de um Deus de amor que jamais castigaria a humanidade. A irritação, a cólera, a princípio parecem que são coisas negativas, uma espécie de defeito de caráter. De fato, conviver com alguém constantemente nervoso, colérico ou irritado não é nada agradável, mesmo que todos nós, eventualmente, experimentemos momentos de irritação. Afinal de contas, quem, em termos de estresse, nunca teve um momento de sufoco, que atire a primeira pedra. Agora, mesmo assim, isto parece denotar um descontrole emocional. Nós não apreciamos a ira ou a raiva. Parece coisa de quem perdeu o controle da situação. Falar da cólera de Deus pode parecer estranho num primeiro momento. Na mitologia greco-romana, a fúria era um dos nomes dados a certas criaturas sinistras que puniam os homens no inferno. Elas eram representadas como criaturas aladas, de aspecto terrível, com olhos que vertem sangue ao invés de lágrimas, madeixas trançadas de serpentes, com muito ódio. Bem, enquanto estamos falando do mundo da religião dos antigos pagãos, isto não é difícil de dissertar. Agora, quando o assunto é dentro do contexto cristão, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Afinal de contas, o Deus dos cristãos poderia de fato ficar irado, sendo ele um Deus de amor? Será que Deus se enfurece, se irrita? Teria o Todo-Poderoso sentimentos tão humanos? Aqueles que não desejam admitir ou pelo menos trabalhar com a hipótese de uma divindade com sentimentos de raiva, correm para declarar: não, de jeito nenhum, Deus é amor, Deus é todo bondade. É simplesmente inconcebível que Deus tenha sentimentos assim de ira, de cólera. Certo tempo atrás, o teólogo Marvin Moore, que era editor-chefe da revista Sign of the Times, escreveu sobre um amigo que não aceitava a ideia de Deus irar-se. Então ele perguntou a esse amigo: como você se sentiria se flagrasse um bandido perigoso em sua casa molestando uma de suas filhas? O amigo não demorou nem um segundo para responder: eu me sentiria como um assassino de bandidos, pronto para reagir. Então Moore aproveitou a deixa e perguntou de volta: ora, e como você pensa que Deus se sente quando vê os seus filhos sofrendo atos de violência do inimigo? É claro que existe um hiato muito grande entre os meus sentimentos e os de Deus. Por exemplo, eu amo, Deus também ama, mas a Bíblia fala que Deus é amor, eu não sou amor. Eu amo, mas poderia não amar. O amor não é um fato implícito em mim. Mas Deus não tem como não amar, faz parte intrínseca de sua essência. Por outro lado, eu também não posso distanciar tanto o sentimento de Deus em relação ao meu sentimento, ao ponto de criar um Deus tão distante que eu não posso saber ou dizer absolutamente nada a respeito do seu caráter, seu sentimento ou como ele lida com o mal. Esse não é o ensino da Bíblia sobre a revelação de Deus. Veja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Embora isto não signifique que nós sejamos um decalque exato da divindade, não podemos anular por completo certas correspondências, senão nós esvaziamos muito o ser de Deus e as verdades que Ele mesmo revelou a respeito de si. Outra coisa que nós precisamos compreender é que amor por um lado e ira por outro não são sentimentos opostos. Pelo contrário, eles são complementares. Muitos pensam erroneamente que quem ama não se ira e quem ira é porque não ama de verdade. Mas isto não procede. Somente aqueles que são capazes de experimentar um genuíno sentimento de ira é que podem amar no sentido exato da palavra. Pais que amam de verdade seus filhos farão de tudo para livrá-los do perigo e também para discipliná-los quando for preciso. É por isto que a Bíblia fala da ira do cordeiro. Isto mesmo, ele é um cordeiro que pode estar irado.
Porém, parece que muitos cristãos perderam a noção da ira de Deus. Tanto que pesquisas sobre o inferno, realizadas em vários países do mundo ocidental, inclusive os mais secularizados, demonstraram que a lacuna entre os crentes do céu e os crentes do inferno é mais do que um abismo. Por exemplo, as enquetes feitas pela Time, o Instituto Gallup, revelaram que mais da metade dos entrevistados acreditava na existência de um paraíso, enquanto menos de um terço reconhecia a existência do inferno. Ou seja, diferente do que escreveu o poeta Robert Frost, para quem o inferno é um auditório pela metade, se depender da crença popular, o inferno será um auditório quase vazio. Porém, na contramão de tudo isto, temos o resultado surpreendente desta outra pesquisa realizada em 2020. Segundo o jornal The Guardian, 2/3 dos americanos criam que o Covid era uma mensagem de juízo de Deus. Ou seja, eu não sei se você percebeu os números, mas parece que na bonança nós não vemos sinais de juízo. Até desdenhamos da preparação para comparecer perante o tribunal de Deus. Porém, na primeira tragédia, todos nós gritamos pelo seu nome e acreditamos que ele está nos castigando. Contraditório, não é? É importante, porém, deixar claro algumas coisas. Os juízos que hoje presenciamos são apenas gotas daquilo que virá depois do fechamento da porta da graça. As 7 pragas do Apocalipse são de natureza muito mais aterradora e não possuirão presente mistura de misericórdia de Deus. Em segundo lugar, embora as 7 pragas do Apocalipse também sejam frutos da transgressão humana, não devemos entender que o ser humano é o seu executor último. Não é o ser humano que executa a sua sentença. Não é a fraqueza do homem que age no lugar da ira divina. O tempo de angústia no qual nunca houve, segundo ao meu ver, é aquele no qual Deus vai agir das 3 formas que eu descrevi no início desse programa. Com a retirada do poder refreador de Deus, simbolizado nos 4 anjos de Apocalipse 7, Satanás operará toda a sua obra de destruição. Também haverá um amargo desfruto populacional das consequências do pecado e das ações humanas. Porém, mais importante que isto, Deus em pessoa estará pesando em sua mão o planeta Terra, provocando no ambiente os flagelos que vêm diretamente do seu trono, diretamente do santuário celestial. Em outras palavras, mais do que poluição humana, destruição satânica ou consequências, as 7 pragas do Apocalipse são atos de Deus punindo a rebeldia da humanidade. É lógico que não podemos penetrar nos desígnios ou na mente do Altíssimo, mas pela revelação bíblica é possível rastrear suas pegadas na história e verificar muitos acontecimentos que foram ação direta de Deus, ora enviando um exército destruidor, ora um terremoto, uma nuvem de gafanhotos. Episódios como o dilúvio, o êxodo, as próprias pragas do Egito contêm um tom sobrenatural que extrapola as dimensões que poderiam ser dadas da realização humana ou de meros desastres naturais. Um juízo, para ser autenticamente divino, tem de possuir um sinal, uma assinatura que só Deus pode colocar, porque Ele é absoluto. Esse sinal tem que ser algo que supere todas as hipóteses terrenas, um fato externo que ultrapasse os elementos visíveis. É assim que eu vejo essas pragas, esses desastres de Apocalipse 16, que num primeiro momento podem parecer apenas desastres ecológicos, mas muito acima da ação humana, é perceptível que existe ali uma intervenção direta de Deus que imprime a sua digital nos juízos que caem sobre a terra. Sim, meu amigo, eu creio num Deus que age e põe em acontecimentos a marca viva de sua assinatura, de seu juízo. Com isso em mente, veja o que está em Apocalipse, capítulo 12, verso 18. De fato, as nações se enfureceram. Chegou, todavia, a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Aqui nesse texto nós temos o final da 7ª trombeta, anunciando os atos finais de Deus na história deste mundo. Veja, as nações se enfureceram.
O fato que vimos nos capítulos 12 e 13 foi a fúria do dragão e das suas duas bestas contra o povo de Deus. Chega o tempo, então, de serem julgados os mortos, de dar galardão aos fiéis de Deus. E aqui chama minha atenção a última parte: destruir os que assolam, os que destroem a terra. Essa passagem parece ecoar muito de perto o que está em Jeremias, capítulo 51, verso 25, que fala o seguinte acerca de Babilônia. Preste atenção. Eis que estou contra ti, ó montanha destruidora, tu que destróis a terra inteira, afirma o Senhor. Estenderei meu braço forte contra ti e farei com que te transformes em um monte calcinado. Aqui, destruir em hebraico é o verbo shahat, que quer dizer trazer ruína, decadência, tanto literal como simbolicamente, ou seja, qualquer tipo de destruição provocada por agentes satânicos contra a criação de Deus é considerada uma afronta a Deus, pelo que o texto aqui pode igualmente referir-se a destruições morais, espirituais e físicas, que incluem, é claro, destruições ecológicas. A essa altura de nossa série, você já sabe sobre o grande conflito entre as forças do bem e do mal. Você também aprendeu uma importante verdade acerca da existência de um santuário celestial onde Cristo ministra em nosso favor diante do trono de Deus. Esse ministério de Cristo é claro, aquele que envolve a intercessão diante de Deus para que sejamos aceitos pela graça, apesar de nossos muitos pecados. O grande problema, porém, é que as palavras pecado e pecadores tornaram obsoletas para muita gente hoje em dia. Chegam até a considerar palavras politicamente incorretas. Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Contrariando isto, note a tônica de muitos sermões e programas religiosos de hoje em dia. Muitos pregadores preferem enfatizar Jesus apenas como aquele que soluciona problemas financeiros, recupera finanças de uma empresa que está falida, resolve questões emocionais, psicológicas de quem está em depressão. Eu não tenho aqui dúvidas de que Jesus realmente faz essas coisas que eu acabei de elencar. Aliás, esse é um papel importantíssimo de sua obra de salvação, mas o problema com essas mensagens nem sempre está com o que elas dizem, mas com o que falta ser dito. Estas pregações motivacionais praticamente diluem a figura de Jesus como Salvador, limitando-o ao papel de psicólogo, consultor administrativo ou até mesmo conselheiro emocional. É claro que Jesus é meu amigo, é seu amigo. Ninguém duvida disso ou nega essa realidade. Mas esta não é, repito, a essência ou o elemento número 1 de seu ministério no santuário celestial, de acordo com aquilo que vemos na Bíblia. Se olharmos atentamente o que dizem as Escrituras, nós descobrimos que Jesus não veio ao mundo, em primeiro lugar, para resolver os meus problemas de autoestima, nem para solucionar os rombos financeiros da minha empresa. Ele veio para me salvar do pecado, para me transformar, não apenas para fazer que eu seja uma pessoa descolada, bem vista pela galera. O problema é que as pessoas parecem mais preocupadas em ter fotos curtidas no Instagram do que em ter um nome escrito no céu. A mensagem do Apocalipse é que Jesus veio à Terra para nos fazer nova criatura e não apenas seres humanos melhorados. Não é Photoshop a salvação. É claro que a saúde, a prosperidade, a bênção, as curas emocionais também têm o seu lugar na proclamação do Evangelho. Mas é que a salvação, ela vai muito além disso e, se preciso for, até dispensa esses detalhes. Perceba, é uma questão de prioridades. Se não dá para ter as duas coisas, o mais importante vence. Deus queria muito que Paulo vivesse uma vida longa como professor bem-sucedido em Jerusalém, mas esta não era a prioridade do Evangelho. A prioridade era a pregação e, neste caso, Deus não livrou Paulo da masmorra, das correntes ou da lâmina que o decapitara. Conversão, meu amigo, não é apenas um upgrade social ou emocional de jeito nenhum. Isso seria baratear a expiação feita por Cristo. O pecado condena você e a mim à morte eterna e só a graça pode nos redimir a respeito disso.
Isto pode, repito, incluir outros elementos de nossa vida social, mas não é necessariamente o objetivo número 1 da obra de Deus em nossa vida nesse mundo. A sua obra completa, com toda a restauração, só acontecerá quando estivermos na Nova Jerusalém. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João 3, verso 8. Veja, os apóstolos morreram fiéis, mas não tiveram mansões, nem propriedades. Eles foram abençoados, mas nunca prosperaram financeiramente, pelo contrário, perderam tudo por causa do Evangelho. Foram alguns problemas, inclusive emocionais, como o famoso espinho na carne mencionado por Paulo, que os acompanharam em sua trajetória por toda a vida. Portanto, do ponto de vista financeiro, é possível dizer que o fato dos apóstolos seguirem a Jesus de Nazaré até os deixou mais pobres. E a história confirma o que eu estou dizendo. Hoje estamos falando como cristãos correndo o risco de perder a dimensão do juízo de Deus. Muitos não querem mais lutar contra suas paixões, seus vícios, não querem sofrer, preferem resolver as suas paixões com comportamentos reprováveis, porque assim são socialmente aceitos, dando até a ideia de que são pessoas bem resolvidas. Dietrich Bonhoeffer foi um dedicado teólogo cristão martirizado na Segunda Guerra Mundial por se opor ao regime de Adolf Hitler na Alemanha. Isto ele fez ao mesmo tempo em que muitos líderes religiosos apoiavam o nazismo ou faziam vistas grossas às ações do Führer. Na prisão, algum tempo antes de ser executado pelos nazistas, Bonhoeffer escreveu muito acerca do discipulado e declarou algo surpreendente a respeito da graça de Deus. Ele escreveu: "A graça é de graça, mas não é barata. Cuidado com o mito da graça barata." As pragas de Apocalipse 16, portanto, são a demonstração de que a graça não é barata. Elas são a consumação da ira de Deus que cairá após o término do tempo de oportunidade que é dado sobre todos aqueles que ainda insistem em ficarem impenitentes. Não é necessariamente a eles que Deus quer atingir. Deus quer destruir o mal, mas eles acabam indo juntos por não aceitarem atingir aquilo que Deus propôs para cada um deles. Você já deve ter ouvido falar muito de Herculano e Pompeia, as duas cidades romanas que foram destruídas pelo Vesúvio no primeiro século de nossa era. Graças a uma técnica de gesso esculpido a partir dos buracos deixados na lama endurecida da lava vulcânica, podemos reconstituir os corpos de muitos moradores e como eles estavam momentos antes de serem atingidos pelos gases e dejetos da montanha. Esse aqui chama a atenção porque ele segura um sactel de dinheiro e estava originalmente correndo para uma direção contrária à de todos. Muitos historiadores deduzem que ele estava voltando para buscar alguma fortuna que deixara em casa, pois estava agarrado com um saco de dinheiro e não parecia estar preocupado com outra coisa senão os seus bens materiais. Não se pode dizer que o Vesúvio, o vulcão que destruiu Pompeia e Herculano, tinha a intenção de matar aquele homem. O que o matou foi a sua ganância, que o fez perecer com a cidade. Ele talvez poderia ter sido salvo. Assim será por ocasião da queda das 7 últimas pragas. As 5 primeiras parecem ser históricas, da mesma característica e natureza das pragas que caíram no Egito. Já as 2 últimas parecem aludir simbolicamente aos atos finais de Deus na história da humanidade. O secamento do rio Eufrates, por exemplo, nos lembra a libertação da Babilônia e os trovões, vozes, relâmpagos e terremotos lembram a aparição divina sobre o Monte Sinai. E então, seria tudo isso algo a se temer? Não, se você estiver ao lado de Deus. Agora, grave perigo espiritual enfrentam aqueles que, num extremo, nunca se sentem perdoados por Deus e, no outro, agem como se não tivessem necessidade de perdão. Deixe-me contar uma história para você. Alguns anos atrás, numa pequena igreja da Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a Santa Ceia do Senhor ao lado de um juiz da Suprema Corte. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado aquele assaltante
a 7 ou 8 anos na prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos a uma certa distância, o juiz perguntou: "Você viu, pastor, quem estava ajoelhado do meu lado durante a ceia?" "Sim", respondeu o pastor, "mas eu não sabia que você tinha notado." Os dois homens continuaram caminhando em silêncio por alguns momentos. Aí o juiz disse: "Que milagre é a graça de Deus, não é mesmo?" E o pastor concordou: "Sim, que milagre é a graça." Daí o juiz perguntou: "Mas você se refere a quem, pastor?" O pastor respondeu: "É claro, à conversão do assaltante." Aí o juiz falou: "Não, eu não estava pensando nele, eu estava pensando em mim mesmo." "Como assim?" perguntou o pastor. O juiz respondeu: "O assaltante sabia o quanto ele precisava da graça de Cristo para salvá-lo de seus muitos pecados. Mas olhe para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus poderia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muito tempo para que a graça pudesse me perdoar do meu orgulho, da minha confiança em mim mesmo." Veja bem, não pense que estou pregando um legalismo aqui ou fazendo uma apologia ao behaviorismo religioso. Não, não se trata de nada disso. Mas se por um lado temos um Deus que nos ama e nos salva, por outro lado, o Apocalipse também fala da ira do Cordeiro. Você já parou para pensar que expressão paradoxal seria esta? Eu quero deixar bem claro uma coisa para você. Eu quero repetir, aliás, o que foi falado nesse programa. O problema de muitas pregações que vemos hoje não é o que elas dizem, é o que falta ser dito. E uma receita de bolo com alguns ingredientes faltantes pode seguir até de maneira correta os primeiros elementos, mas não dará um resultado muito bom. Outra comparação: se você vai voar, qual das asas do avião pode ser cortada? Nenhuma das duas. Ambas são igualmente importantes. Da mesma forma, meu amigo e minha amiga que está agora me assistindo, um evangelho pela metade, que leva as pessoas apenas à porta do céu, mas não as prepara para viver dentro dele, é um evangelho manco, não é um evangelho completo, não é aquilo que a Bíblia falou. Eu sei, Deus está mais interessado em nos salvar do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Isto é um emblema do evangelho. Mas Deus também pede que nós sejamos santos. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Qualquer ensino sobre salvação que não transforme a minha vida em santidade não pode ser o ensino bíblico, por mais citações que ele faça da palavra de Deus. O Cordeiro é uma criatura doce e pacata. Ninguém tem dúvida disso. Mas em se tratando do juízo final, esse mesmo Cordeiro, que é a imagem de Cristo, também pode ficar irado. E sabe o que acontece quando ele se ira? Apocalipse 16 é a resposta. Portanto, hoje é a sua oportunidade de fazer o seu acerto de contas na presença de Deus.